Nossas Bíblias em Isaías 53. Hoje nós vamos falar sobre o servo sofredor do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser que nos deu esse exemplo para que sigamos os seus passos. Isaías 53, a partir do verso 1. Amém, irmão? Desde já gostaria de agradecer aos irmãos pelas orações, pelo nosso amado pastor. E eu creio que Deus tem ouvido o nosso clamor e tem assistido e tem sido um socorro bem presente na vida do pastor Nizam. Quero que os irmãos saibam que cada oração não é em vão, cada palavra não é em vão. E queria deixar claro para os irmãos que esse momento não é um momento de contendas, não é um momento de deixarmos as emoções aflorescerem. Esse é um momento de nos unirmos. A tua palavra diz, a palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é um momento de exercitarmos o fruto do Espírito Santo. Esse é um momento de exercitarmos o domínio próprio. Esse é um momento de exercitarmos a nossa fé. Nós estamos passando por um momento de intensa provação, onde a nossa fé está sendo provada e ela precisa ser aprovada. Então eu gostaria de agradecer aos irmãos e pedir aos irmãos que estejam em oração, pois a nossa congregação tem sofrido há algum tempo já constantes ataques no mundo espiritual, e nós vemos que esse ataque ele foi premeditado no mundo espiritual. A palavra do Senhor diz em Zacarias 13:7: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas eu queria deixar bem claro para os irmãos que jamais seria a vontade de Deus ou do pastor Nizam que neste momento venhamos a nos acovardar. Nosso amado pastor sempre nos ensina que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então esse é um momento onde nós temos a oportunidade de mostrar que amamos a Deus, de mostrar que amamos ao nosso amado pastor através de comportamentos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: quem é aquele que me ama? É o que me obedece. Então, quem é que, por exemplo, um filho que diz amar o pai e a mãe, ele ama o pai e a mãe olhando para o pai e a mãe dizendo eu te amo, ou obedecendo às ordens do pai e da mãe? Obedecendo. Então, se nós dizemos amar o nosso pastor, a maior demonstração de amor é obedecer os direcionamentos que ele tem recebido de Deus, pois eu creio que o nosso amado pastor, ele ouve a voz de Deus. Eu creio que o pastor Nizam, ele não fundou essa congregação sem um claro direcionamento do céu. Eu creio que o pastor Nizam, ele não teve esse direcionamento da nossa amada igreja ficar aberta sem um claro direcionamento do céu. E eu queria deixar bem claro aos irmãos que esse é um momento de nos unirmos em oração. Esse é um momento de buscarmos a face do nosso Redentor de todo o nosso coração. Pois a Bíblia diz que enquanto Pedro, no livro de Atos, enquanto Pedro estava preso, o que a igreja estava fazendo? A igreja estava orando. E o que o Senhor Jesus Cristo fez? Enviou um anjo e tirou Pedro da prisão. A Bíblia diz em Tiago 5,16 que a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Então esse não é momento de contenda, de debate, abraça ou não abraça, faz isso ou não faz aquilo. Eu queria deixar bem claro que o pastor Nizam, ele sempre nos ensinou que nós devemos tomar todas as precauções. O pastor Nizam nunca disse que essa era uma gripezinha. O pastor Nizam sempre nos ensinou que isso é sério. Não sei se os irmãos se lembram que antes do culto, o pastor Nizam, ou depois do culto, o pastor Nizam sempre termina assim: saúdem-se uns aos outros com o olhar santo. Todos estavam nos cultos quando o pastor Nizam falava isso? Saúdem-se uns aos outros com o olhar santo. Então, que nós possamos obedecer todos esses direcionamentos, usar máscara, usar álcool gel, buscar
um distanciamento, para que possamos juntos glorificarmos a Deus. Nós vamos ter toda a eternidade para nos abraçarmos, para estarmos com o nosso Redentor, para estarmos juntos ao lado de Cristo no céu. Mas, por enquanto, vamos respeitar, até para que, naquilo que falam mal de nós, fiquem o que, irmão João? Envergonhados. Aquilo que as pessoas... 53, versículo 1. Nós vamos falar hoje sobre o servo sofredor do Senhor. Nós estamos passando, amados irmãos, por um momento de intenso sofrimento, e nós somos discípulos, não sei se os irmãos se lembram, de um homem de dores, experimentado nos trabalhos, que sabe o que é padecer, o mais rejeitado entre os homens. Não havia beleza nem formosura para que o desejássemos. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, que fique bem claro, não é o Jesus da Universal, não é o Jesus da Mundial, não é o Jesus da Internacional, não é o Jesus da Igreja Pentecostal, não é o Jesus dos reformados hoje, não é o Jesus Cristo da maioria dos evangélicos hoje. O Jesus da Bíblia é um Jesus que foi desprezado, é um Jesus que foi humilhado, é um Jesus que foi perseguido, é um Jesus que nos ofereceu uma cruz para carregar, uma vida de sofrimento para viver e uma vida eterna para se obter no céu. Então que possamos nessa noite, irmãos, olhar para o Cristo das Escrituras. Nós precisamos receber um renovo, e o renovo vem quando olhamos para o nosso amado Redentor e confiamos na sua presença do nosso lado. Eu já compartilhei aqui com os irmãos de uma experiência que eu tive quando era criança, quando eu estava numa apresentação no dia da independência da República, e eu me lembro disso, e é sobrenatural, porque eu olhava e eu via a mãe de todos os meus coleguinhas. E quando eu não vi a minha mãe, eu fiquei desesperado, eu comecei a chorar. E aí eu me lembro que apareceu minha tia, porque minha mãe estava doente, não pôde ir. E quando minha tia olhou para mim, ela disse: eu estou aqui, Ju, eu estou aqui, eu senti paz. E o que nós precisamos nessa noite, o que o nosso amado pastor Nizam precisa nessa noite, é dessa voz, não de um ente querido, não de um irmão em Cristo, mas é da voz do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, não temas, eu sou contigo. É dessa voz que a gente precisa aqui hoje. Não te assombres, eu sou o teu Deus. O Senhor Jesus Cristo está aqui. Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Nós estamos aqui, irmãos, na presença dEle, para adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Isaías 53, 1. Eu queria convidar os irmãos a lerem comigo. Antes eu queria convidar os irmãos a orar mais um pouco. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, perdão, Senhor, porque eu não sou praticante da Tua palavra como deveria, Pai. Perdão, Senhor, perdão, porque o nosso amado pastor Nizam já nos alertou tanto pelo Espírito Santo. Oh, Pai, o Senhor nos avisou tanto que viriam dias como esses. Ó Senhor, e nós muitas vezes ficamos cegos para as ações desta vida e nos esquecemos de atentarmos para o mundo espiritual, Senhor. Pois aquilo que se vê é passageiro, aquilo que não se vê, Senhor, é eterno. Oh Deus, os anjos que estão aqui neste lugar são eternos. Oh Deus, a Tua presença, o Teu Espírito que está aqui neste lugar nessa noite é eterno. Oh Deus, os demônios que estão aqui para atormentar, para roubar a semente, Senhor. Oh Deus, eles estão aqui para causar confusão. Por isso, Senhor Jesus Cristo, nosso pastor, nosso mestre, nosso Redentor,
Meu Deus, seja o nosso socorro bem presente nessa noite. Oh Deus, visita, Senhor, a comunidade cristã Vida Eterna com graça, Pai. Deus, eu oro, Pai, que o Senhor me santifique e que a minha mente, Pai, seja purificada pelo Espírito Santo neste momento, Pai, nesta noite. Que os meus irmãos tenham as mentes, Pai, purificadas, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, meu Pai. Ó Senhor Jesus, eu te peço, Pai, abre os olhos do nosso entendimento, abre o nosso coração e nos dá um arrependimento para a vida, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Isaías 53, verso 1. O profeta Isaías, ele está profetizando pelo Espírito Santo. Que maravilha! E o profeta Isaías, ele vai fazer aqui, irmãos, um retrato falado do nosso Salvador. Quem aqui já ouviu falar o que é um retrato falado? Quando você vai numa delegacia, muitas vezes quando o delegado quer pegar uma pessoa, ele pede, para alguém fazer um retrato falado, mostrando quais são as características da fisionomia daquela pessoa. E aqui, 753 anos antes de Jesus Cristo nascer, o profeta Isaías recebe do Espírito Santo de Deus um retrato falado do nosso Salvador. E as crianças têm uma tarefa: fazer um desenho de Jesus à luz de Isaías 53. Fazer um retrato falado do nosso Senhor e Salvador. É o que Isaías está fazendo aqui. Ele está desenhando o nosso Senhor, as características do servo sofredor, de tal maneira, irmãos, que os judeus foram indesculpáveis. Perceba o perigo de ler a Bíblia sem o Espírito Santo, o perigo do conhecimento sem a prática, o perigo de ter informações na mente sem piedade no coração. Toda a Bíblia apontava para Jesus como o Messias. Quando Jesus Cristo veio, tudo apontava para Ele, tudo se cumpria nele. Mas o que aconteceu com a vinda do Messias? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Eles conheciam Isaías 53, eles conheciam os salmos messiânicos, o Rei da Glória, o Senhor é o meu pastor, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22. Eles conheciam todas as profecias, Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz que o Messias viria de Belém. Eles conheciam tudo que na terra de Zebulon, na terra de Naphtali, um lugar que jazia nas trevas e na sombra da morte, iria raiar uma grande luz, o ministério de Cristo. Eles sabiam das profecias, mas quando Jesus Cristo veio, Ele não atende, meus amados irmãos, às expectativas religiosas do homem natural. Jesus Cristo não veio como um homem com aparência de piedade. Jesus Cristo não veio como um homem com uma embalagem, com um rótulo de religioso. Jesus Cristo nunca pisou numa faculdade de teologia. Jesus Cristo nunca andou com os principais doutores da lei. Jesus Cristo não era rico. Jesus Cristo não andava com trajes refinados. Jesus Cristo, ele tinha uma profissão pobre, era carpinteiro. Talvez se você olhasse para a mão dele, você veria mãos cheias de calos. Você veria a figura de um homem pobre, de um homem sofredor. E por isso, ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele não atende às expectativas que os judeus criaram acerca dele. Os judeus estavam esperando um Messias militarista que os libertaria do jugo do Império Romano. Mas Jesus Cristo surge no cenário de Israel e diz: o tempo está cumprido, eu trago a vocês o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. O meu reino não é deste mundo, a minha força não se reveste de um poder militar. O meu reino é eterno, o meu reino é espiritual, o meu reino é o reino de Deus, o meu reino é o reino onde as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. A grande marca do reino de Deus é o fruto do Espírito.
O reino de Deus não é comida, não é bebida, é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus, o fruto do Espírito, é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, a fé, o domínio próprio. São essas as bênçãos espirituais, amados irmãos, nas regiões celestiais que nós recebemos em Cristo Jesus. Cadê essas bênçãos espirituais agora? Cadê a confiança em Deus agora? Cadê a confiança em Deus? Por que tanto desespero? Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, Marta. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Se atentamente ouvides a minha voz, diz o Senhor, e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Meu Deus, para que tanta confusão? Para que tanta mensagem no grupo? Isso e aquilo. Vocês acreditam em Deus? Você acredita que Deus existe? Você acredita mesmo que Deus existe? Que Jesus Cristo é o cabeça da igreja? Que Ele sempre nos conduz em triunfo? Que em todas estas coisas, Paulinho, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou? Aleluia. Que nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que não é doença, que não é demônio, que não é principado, que não é potestade, que não é altura, não é profundidade, nem outra criatura que pode nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Aleluia. Você acha que o Deus que chamou o pastor Nizam está deixando ele sozinho lá agora? Eu te dou certeza que ele está tendo agora inúmeras experiências com o Espírito Santo. E que ele vai sair dessa situação mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. E que o Espírito Santo está capacitando ele para usá-lo de uma forma poderosa, como ainda nunca usou antes. Porque antes de Deus usar um homem para grandes obras, ele quebra em pedacinhos para mostrar que a glória é de Deus, para mostrar que é a mão de Deus que está operando neste lugar. E talvez pessoas que estão na nossa congregação servindo a homens, e Paulo já disse em 1 Coríntios 3, eu plantei, Coríntios, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que está por detrás disso tudo. Foi Deus quem levantou o pastor Nizam como pastor. É Deus quem tem feito isso tudo. E Deus está fazendo isso para mostrar que Ele é o Senhor. Ele é o Rei da Glória. E é a Ele que devemos servir de todo o nosso coração. É por isso, irmãos, que nós devemos confiar em Deus, mesmo nos momentos mais escuros da vida. Porque o Senhor Jesus Cristo nos disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Salmo 23, Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu vou ficar com medo? Eu vou dizer: ai meu Deus, socorro! Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus, irmãos, está conosco. Jesus está com o pastor Nizam. Jesus está com a nossa congregação. E esse não é um momento de recuar. Esse é um momento de avançar. Esse não é um momento de retroceder. Esse é um momento de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós estamos vivendo dias difíceis. E nós estamos sendo forjados na fornalha da aflição. Porque esse mundo não é a nossa casa.
estamos sendo preparados para chegar na casa do nosso Pai. Quem creu em nossa pregação? Olha que maravilha, Isaías 53:1. Quem creu em nossa pregação? Sabe como Isaías começa narrando o retrato falado da obra de Cristo, da pessoa de Jesus Cristo? Através da sua rejeição. Quem creu em nossa pregação? Determinado pastor chamado Charles Spurgeon, ele disse assim: olhe, todas as vielas, todas as avenidas da Inglaterra levam a Londres. Assim também, todos os versículos da Bíblia, todas as passagens da Bíblia têm um destino central: Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2: quando eu fui até vocês anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu só decidi saber entre vocês duas coisas. Não decidi saber nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Quem creu em nossa pregação? Perceba, Isaías aqui coloca no plural. A mensagem da igreja é sobre Cristo. A mensagem dos profetas é sobre Cristo. A mensagem de Enoque era sobre Cristo. Nós vemos em Judas 1,14 que Enoque disse: eu vejo o Senhor vindo das nuvens com miríades de anjos. Enoque via Jesus voltando. A mensagem de Noé era sobre Cristo. Noé era pregoeiro da justiça. O que Noé pregava? A justiça de Deus está vindo. Construam a arca, arrependam-se, porque só há um refúgio seguro: a arca, que aponta para Cristo. Moisés pregou sobre Jesus Cristo. Olha, irmãos, nos últimos tempos Deus suscitará dentre os vossos irmãos um homem semelhante a mim. A ele ouvi, e todo aquele que não ouvir será punido com a morte. Moisés pregou sobre Jesus Cristo. Abraão pregou sobre Jesus Cristo. Quando Isaac perguntou: papai, aqui está o cutelo, aqui está a madeira, papai, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro, papai? Abraão então diz: Deus proverá, meu filho. E quem aparece lá? Jesus Cristo. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morre no lugar de Isaac. Toda a Bíblia fala de Jesus. Todos os salmos falam de Jesus. Todos os provérbios apontam para Jesus. Todos os reis falam de Jesus. Todo o livro de Gênesis fala de Jesus. Todas as leis cerimoniais falam de Jesus no livro de Levítico. Toda a lei de Deus, o decálogo, aponta para Jesus Cristo. Todos os profetas, os maiores e os menores, falam de Cristo. O profeta Elias aponta para Cristo. O profeta Eliseu aponta para Cristo. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e a glória é somente dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, e a glória seja dada a Ele eternamente. Amém. É tudo sobre Cristo, nunca foi sobre nós. A glória, irmãos, é dEle. Por isso que ele diz aqui: quem creu em nossa pregação, quem acreditou em nossa pregação, quem acredita, irmãos, no verdadeiro evangelho? Somente os eleitos de Deus. O verdadeiro evangelho é rejeitado, porque o verdadeiro evangelho diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O verdadeiro evangelho não fala sobre seus sonhos se realizarem, fala que Cristo vai ser suficiente, não importa o que aconteça. O verdadeiro evangelho diz que a porta é estreita, que o caminho é apertado, mas é esse que leva à vida eterna. O verdadeiro evangelho, ele fala, irmãos, de renúncia, de cruz, de sofrimento, de aflições, de angústias. Qual é a marca dos verdadeiros cristãos? O sofrimento. A Bíblia diz que o justo se salva com muita
dificuldade. Como foi que Jó foi salvo? Com muito sofrimento. Não existe, irmãos, cristianismo sem cruz. Quem creu em nossa pregação? Perceba que ele diz, nossa. Qual é a mensagem da igreja? O Evangelho de Jesus Cristo. Qual foi a primeira pregação de Paulo? Quando a Bíblia fala da conversão de Paulo, lá em Atos 9. Que Deus fala o quê? O que é que Ananias ouve de Deus, Quinho? Ele vai aprender a sofrer por amor ao meu nome. Ele vai aprender o que, Quinho? É mesmo? Está escrito isso, Quinho? Atos capítulo 9. Quando Deus fala com Ananias da regeneração de Saulo de Tarso, Deus diz, Ananias, vai na casa dele. Ele é para mim um vaso escolhido, porque eu vou mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Isso é conversão. O apóstolo Paulo, Atos capítulo 9. E sabe qual foi a primeira testificação que Jesus deu da conversão de Paulo? Ele está orando. Pode ir. O perseguidor agora está orando. O orgulhoso agora é humilde. O arrogante agora ficou cego. Aquele que confiava em si mesmo agora está confiando em Deus. Ele está orando. Vai lá na casa dele, evangeliza ele, batiza ele. E quando Ananias batizou, caiu de Saulo as escamas dos seus olhos. E como aquele cego de nascença, eu era cego e agora eu vejo. Ele viu o quê? Jesus Cristo. Aleluia. Esse foi o último estudo que o pastor Nizam deu. O cego de nascença, Paulo de Tarso. Ele enxergou a Cristo. Glória a Deus. E este crucificado. E qual foi a primeira obra de Paulo? O primeiro amor de Paulo, qual foi, João? Lá em Atos 9, a Bíblia diz que Paulo saiu correndo e procurou uma sinagoga e foi falar de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o perseguidor se tornou perseguido. O que prendia, agora era preso. Na primeira cidade que ele pregou, ele desceu num cesto. Por quê, irmãos? Porque a mensagem da igreja é sobre Cristo e este crucificado. Jesus Cristo é a água da vida, que ele disse à mulher samaritana: se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede, mas eu tenho uma água para lhe dar, que você nunca mais terá sede, e eu farei de você uma fonte que jorra para a vida eterna, o Espírito Santo. Se alguém tem sede, você está com sede? Venha e beba de graça. Venha a mim e beba, disse Jesus. É como aquele bebedouro ali. Você está com sede? Não fique com sede não. Não tenha vergonha não, se levante. Está ali uma água geladinha da Indaiá que um colocou. Vai lá, ó. Aperta o botãozinho, enche o copinho e bebe a água. É simples assim. Se alguém tem sede, se alguém está perturbado, se alguém está cansado, sobrecarregado, venha a mim, Jesus, e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo, irmãos, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Não é a paz do ímpio, não. Que tudo está bem e eu estou bem. Que as contas estão pagas e eu estou bem. Não, é a paz de Deus. Que eu estou numa prisão e posso dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegrai-vos. Jesus Cristo, irmãos, é o nosso referencial de tal forma que se você deixar de olhar para Ele, você vai cair. Se você voltar a olhar para Ele, Ele vai te levantar. Pedro olhou para a força do vento e caiu. Primeiro ele olhou para Jesus e disse: mestre, se é o Senhor, permita que eu ande sobre as águas, mestre. O Senhor disse: vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Mas quando Pedro andou, veio logo um forte vento, e ele deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento. E a Bíblia diz que Pedro começou, irmão Fábio, a submergir. Ele começou a naufragar na fé. Ele tirou o olho de Jesus e botou o olho no problema.
E ele começou a cair, mas então ele olhou para Jesus de novo. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E quem foi que socorreu Pedro? O Senhor. Aleluia. O próprio Deus do Salmo 121, que é Jesus. Ele estende a mão quando Pedro diz: salva-me, Senhor. Jesus o levanta e o põe no barco e pergunta: homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque nós duvidamos, irmãos, tanto de Deus. Porque nós temos um coração de Marta. Porque nós não temos um coração de Maria. Porque nós não confiamos que Deus está no controle. Porque tanto desespero. Quem creu em nossa pregação, quem creu em Jesus, irmãos, somente os eleitos de Deus. Quem creu em nossa pregação, essa é a mensagem da comunidade cristã Vida Eterna. É isso que nós pregamos, irmãos, Jesus Cristo. Nossa mensagem é sobre Cristo. Quem creu em nossa pregação. A palavra pregação, nós dizemos isso há alguns dias, ou se eu não me engano foi ontem. É diferente de uma palestra. Porque pregação envolve salvação. Palestra só envolve informação. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 21 que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação de Jesus Cristo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que Jesus é o autor e o consumador da fé. Por isso que uma pregação é sempre algo urgente. A pregação do Evangelho é sempre algo urgente. Foi isso que o amado pastor Nizam falou comigo. O Evangelho não pode parar. Porque o Evangelho é urgente. Porque o pastor Nizam não está atrás de dinheiro de ninguém. O pastor Nizam não está atrás de fazer o nome dele grande. O pastor Nizam prega o Evangelho por amor a Cristo e ao Evangelho. E a preocupação dele, embora ele seja muito rejeitado e traído, a preocupação dele como um pastor bíblico é saber como você vai comparecer diante de Deus. Pastor Nizam, tenho certeza que ele não está preocupado se os membros da igreja vão pegar coronavírus ou não, ou com a saúde do corpo dos membros da nossa igreja. Pastor Nizam está preocupado como está a alma das pessoas que estão aqui. Essa é a preocupação dele. As pessoas que o pastoreio estão indo para o céu, essa é a preocupação de um pastor bíblico. Quando eu chegar no céu, eu vou me encontrar com meus filhos na fé. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:1. Vocês são a minha coroa e a minha alegria no Senhor. Não existe alegria maior, disse João, do que saber que os meus filhos estão andando na verdade. Então, essa é a preocupação, irmãos. Eu tenho certeza do nosso amado pastor Nizam. A pregação do Evangelho deve continuar. Porque o problema do homem não é a doença. O problema do homem não são os problemas temporais. O problema do homem é o pecado que o separa de Deus, que o leva para o inferno. O problema do homem é o seu coração enganoso e corrupto, que precisa ser tirado e precisa ser colocado um novo coração, um coração de carne. O problema do ele precisa de um novo nascimento, ele precisa de fé, ele precisa ter nojo de si mesmo e amor por Deus. Ele precisa se ver como um grande pecador e vir a Jesus como o único Senhor e Salvador. Esse é o problema do homem. As pessoas estão, como sempre, focando na direção errada. Eu não tenho medo, irmãos, de ficar doente. De todo o meu coração. Eu estou aqui na presença de Deus. Eu tenho medo de pecar contra Deus. Porque essa é uma doença que ninguém está vendo. Mas naquele grande dia é muito mais danosa do que qualquer outra doença. Teria eu prazer na morte do ímpio, diz o Senhor? Não desejo eu que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva?
Convertei-vos, pois, e vivei. Essa é a cura da alma, o perdão dos pecados. Jesus se encontra com um homem paralisado. Ele é trazido por 4 amigos. Aparentemente o problema desse homem qual era? Ele não andava. Mas Jesus olha para o problema desse homem e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas Senhor, a gente trouxe ele aqui porque ele não anda. A gente trouxe ele aqui porque ele está doente. Está lá em Marcos capítulo 2. Mas Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Porque o problema desse rapaz não é a sua paralisia física, é porque a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. E esse rapaz está debaixo da ira de Deus. Enquanto ele não tiver o perdão dos seus pecados, ele irá morrer debaixo da ira de Deus e irá perecer eternamente. Então, filho, perdoados estão os teus pecados. Mas ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu te digo: levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem se levantou, perdoado e curado. É isso que a nossa igreja se preocupa. Em primeiro lugar, o perdão dos pecados. Em segundo lugar, a cura física. Nós estamos orando por Dylan também. Glória a Deus por isso. Mas a nossa principal oração é que Dylan seja como Samuel. Que ele saia dessa situação dizendo: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E que ele cresça na nossa congregação cheio do Espírito Santo e com a mesma alegria do pai e da mãe, nos enchendo de gozo no Senhor e de satisfação em Cristo, como Deus vai fazer também com o nosso amado pastor Nizam, que é um filho de Deus. Spurgeon dizia: se Deus não esquece as estrelas do céu e a chama pelo nome, Ele não corre o risco de esquecer dos seus próprios filhos. Ele não esquece. Ele chega a dizer: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, pudesse se esquecer do seu filho, porque não tem como, porque o filho saiu da barriga dela, mas se uma mãe pudesse se esquecer do seu filho, eu não vou me esquecer de você. Isaías 49:15. Porque eu te gerei, eu te criei no ventre da sua mãe. Lembra de Jeremias? Antes de você nascer, Jeremias, eu te consagrei, te separei, te ungi profeta entre as nações. Deus não esquece dos seus filhos, irmãos. Embora Ele só tenha tido um filho sem pecado, Ele nunca teve um filho sem sofrimento. Todo filho de Deus sofre, e sofre muito. Quem creu em nossa pregação, quem creu na pregação do verdadeiro Evangelho, há quantos anos nossa congregação está aberta, quantos membros nós temos? Tão poucos. Quando eu estava morando lá no CAC, uma vez de madrugada, eu saí e fiquei parado, sentado assim, olhando para a região ali da Boca do Rio, e eu fiquei pensando: meu Deus, uma igreja tão bem localizada, com ponto de ônibus na frente, com ponto de ônibus aqui, uma igreja na orla, com vaga de estacionamento. Eu ainda fiquei pensando: meu Deus, se fosse uma igreja universal, eu acho que até do outro lado tinha carro para vir ver os cultos. Porque a localização da nossa congregação da Boca do Rio é muito boa. E quantas pessoas já entraram e saíram dali? Quem creu em nossa pregação? Por que as pessoas saíram? Porque não creram na pregação. Não saíram porque o pastor Nizam prega o evangelho errado, pois ele nunca pregou o evangelho errado. Não saíram porque o pastor Nizam é um falso mestre, porque ele não é. Saíram porque saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Saíram porque não suportaram a sã doutrina e levantaram para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Saíram porque tinham seus dinheiros na conta, porque tinham sua condição social e não queria se rebaixar e sentar do lado de irmão do CAC. Saíram porque não suportavam ser tratados da mesma forma que um pobre. Saíram porque não foram bajulados quando o pastor viu em pecado e exortou severamente.
e pensaram que poderiam comprar a igreja e viram no pastor o mesmo direcionamento de Pedro, que o seu dinheiro seja maldição sobre ti, porque você pensa que pode comprar o dom de Deus. Por isso que as pessoas saíram lá da igreja, porque elas não encontraram com alguém que elas puderam comprar. Por que Herodes ficou tão furioso com João Batista? Porque João Batista, meu irmão, não estava à venda. João Batista não tinha preço, porque o preço dele já tinha sido pago, quando ele olhou aquele rabino e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele me comprou, e é para ele que eu vivo, e ninguém mais pode me comprar, porque o meu preço já foi pago. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Os irmãos podem me dizer as horas? 8h42, né? Eu creio que a gente só vai ficar no verso 1 hoje. Eu estou tendo um compromisso com os irmãos de não passar do horário, né? Nós estamos passando por um momento difícil. Eu quero fazer pregações mais curtas. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Perceba, irmãos, olhe que declaração profunda. O braço do Senhor, ele é revelado. O que é uma revelação? Algo que estava em oculto e agora veio à tona. Ele está dizendo aqui: a quem foi revelado o braço do Senhor. O que significa braço do Senhor? Significa a ação salvadora de Deus. A quem foi revelado a salvação de Deus? Como disse Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. A quem foi revelado a salvação do Senhor? Vamos abrir em Mateus 11:25 para a gente concluir nessa noite. Mateus 11:25. Obrigado, Jesus. Mateus 11:25. Mateus 11:25. Jesus, o Salvador dos humildes. Aleluia. Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Que Deus nos dê um coração humilde, irmãos, coração quebrantado. Mateus 11:25. Jesus, o Salvador dos humildes. Só o nome Jesus, irmãos, já é encantador. Paulo dizia: o amor de Cristo me constrange. Esse é o nome mais maravilhoso de todos. É o nome que nos socorre e que ouve a nossa voz quando ninguém mais quer ouvi-la. Quando todos nos rejeitam, Jesus nos abraça. Quando o mundo nos rejeita, Ele nos ampara com a sua graça. Ele é maravilhoso. Mateus 11:25, todos abriram? Amém. Por aquele tempo. Que tempo, irmãos? Que Jesus falou mensagens duras ao seu povo, pois aqui ele estava logo após a morte de João Batista. E João Batista tinha passado por uma grande crise de fé, pois ele estava no cárcere, e mesmo sendo o maior homem nascido de mulher, ele mostra que ele era como eu e você, e como o profeta Elias, sujeito às mesmas paixões. Ele pergunta, manda lá perguntar para Jesus, se ele é de fato o Messias, ou devemos esperar outro. Por quê? Porque João estava dizendo, meu Deus, eu fiz tudo certo, eu obedeci ao Pai, eu apontei para o Messias, eu abri mão dos meus seguidores para ele ter os seguidores dele. Quando vieram fazer contenda comigo, achando que eu queria competir com ele, eu disse não, que ele cresça e eu diminua. Eu saí de cena quando ele entrou em cena. Eu preguei o arrependimento, eu trouxe o batismo de água para a remissão de pecados. Eu apontei para aquele que vem antes de mim, mas é maior do que eu, do qual não sou digno de, encurvando-me, desatar a correia das suas sandálias.
Eu fiz o que deveria fazer. Eu disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora que tudo se cumpre, e agora que eu obedeço ao Pai, eu estou num cárcere, eu estou humilhado, eu estou sem ninguém, eu estou rejeitado, eu estou nas mãos de um rei ímpio, casado com uma mulher que nem era para ser a esposa dele, Herodias e Herodes. O que é isso que está acontecendo comigo? Aparentemente, irmãos, Herodes estava vencendo, aparentemente os maus estão vencendo, aparentemente os falsos pastores estão vencendo. Eles estão agora fazendo suas lives, eles estão agora recebendo ofertas gordas nas suas contas, eles estão agora com seus canais no YouTube recheando de inscritos e cheio de pessoas dando like, ganhando dinheiro, ganhando o mundo e perdendo a alma. E onde estão muitas vezes verdadeiros pastores, não só o pastor Nizam, mas todo verdadeiro pastor humilhado, rejeitado, perseguido, traído, desprezado. Recentemente eu vi uma reportagem que 50 mil cristãos estão em cárcere na Coreia do Norte. Nossos irmãos, pessoa que você vai chegar no céu e vai dizer: amado irmão, está agora recebendo choque elétrico, recebendo tapa na cara, sem comer. Nossos irmãos, aquele que é meu igual. Quando eu estava aqui, eu e o irmão Quinho, nós vimos uma reportagem de um casal na África, um pastor que a sua esposa o auxiliava no ministério, que foi assassinado em casa pelo grupo Boko Haram. Eles são nossos irmãos. E João Batista pergunta, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, Mateus 11:2, mandou por seus discípulos perguntarem: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João os que estáis ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus diz: avisa para João que eu sou o Messias, e que o meu reino não é deste mundo, e que a recompensa está no céu, a vida eterna. Por isso no verso 25, por aquele tempo, esse era o tempo, esse é o tempo que Jesus viveu, esse é o tempo que nós vivemos, esse é o tempo que os apóstolos viveram. O mundo nunca foi cor de rosas, o mundo sempre foi do maligno, o mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de quem, Quinho? De Deus. Por aquele tempo, exclamou Jesus. Exclamar significa exultar com grande glória. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Esse é o nosso Deus. Ele manda no exército do céu, Ele manda no exército da terra. Porque ocultaste, por isso que Isaías disse: a quem foi revelado o braço do Senhor, ocultaste estas coisas. Que coisas? A revelação de que Jesus é o Cristo, e para que crendo em Cristo tenhamos vida eterna no seu nome. Aos sábios e instruídos, os doutores da lei não receberam a instrução de Deus, porque a instrução de Deus é espiritual, não é emocional, não é filosófica. A revelação de Deus vem do Espírito, porque para o homem natural as coisas do Espírito é loucura. A revelação de Deus não vem para o homem intelectualmente instruído, ela vem para os pequeninos que recebem o Espírito Santo de Deus. Aos sábios e instruídos, perceba, o apóstolo Paulo disse: você é inteligente segundo o mundo, você tem diplomas, você é uma pessoa sábia, você é um erudito. Pegue essa sabedoria humana e jogue fora.
e venha aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Porque para aprender de Deus, existem 3 lições importantes, dizia Agostinho: humildade, humildade, humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Não são muitos os nobres que são chamados, não são muitos os sábios que são chamados, não são muitos os poderosos que são chamados. Deus escolhe as coisas fracas do mundo, as desprezíveis, as que não são, irmão Fábio, para reduzir a nada aqueles que acham que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor, e toda a glória seja dada a Jesus, que é o Rei da glória, e ninguém receba elogio, só Jesus. Por isso que ele diz aqui, aos sábios e instruídos, ele se oculta. Porque, irmãos, que os fariseus não tiveram a revelação que ali era o Messias? O Messias estava diante deles, eles ficavam debatendo com ele. Que cegueira espiritual! Meu Deus! A principal cegueira não é a física, é a espiritual. Deus estava diante deles. E eles diziam: nosso pai é Abraão. Quem é você? Meu Deus, que loucura! Jesus Cristo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ao invés de se arrepender, pegaram em pedras para apedrejá-lo. Que cegueira espiritual! Jesus disse: não sou eu que acuso vocês. O próprio Moisés, que vocês firmam a confiança de vocês, é ele que acusa vocês, porque Moisés falou de mim. Jesus Cristo é o próprio Deus, irmãos. E por que os fariseus não creram nele? Porque eles eram sábios e instruídos. Eles não eram humildes. Eles não eram pequenos aos seus próprios olhos. Eles eram arrogantes. E Deus resiste ao soberbo. Jesus Cristo sempre resistia a eles. Por quê? Porque eles se aproximavam de Jesus com o coração sujo. E somente os limpos de coração verão a Deus. Aos sábios instruídos. Ele oculta dos sábios e dos instruídos, irmãos. Agora olha a palavra que Isaías usou lá em Isaías 53. A quem foi revelado o braço do Senhor, para a gente concluir. E as revelaste aos pequeninos. Olha quem Jesus se revela: aos pequeninos. Jesus foi escolher os seus discípulos. Ele foi aonde? Nas escolas teológicas. Ele foi lá em Gamaliel. Ele foi lá em Hilel. Ele foi lá em Shammai, nos doutores da lei. Não, ele foi na Galileia. Ele foi chamar pescadores. Ele chamou um pescador que era bruto como uma pedra, mas seria lapidado pelo oleiro. Pedro, nosso amado irmão Pedro, estava pescando com seu irmão André. E Jesus disse: Pedro, segue-me. De agora em diante, Pedro, você vai ser pescador de homens. E Pedro larga as redes e segue o amado Jesus Cristo. Com a peixeira na cintura. A peixeira ainda estava lá. Ainda estava em processo de conversão. Mas Pedro foi. Ele foi numa família que o pai tinha empresa de pesca. E os seus filhos trabalhavam com seu pai, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Ele disse: segue-me. E eles abandonaram tudo e seguiram. Esses são os pequeninos do Senhor. Aqueles que ninguém dá nada. Ele foi até... Ele viu um homem debaixo de uma figueira, chamado Natanael. E Filipe foi lá chamar ele e disse: achamos o Messias, Natanael. Vem e vê. Natanael, que era um homem inteligente na lei, disse, um homem versado nas escrituras, ele sabia que o Messias viria de Belém, e ele estava chamando para seguir um rabino conhecido como Jesus de Nazaré. Então Natanael diz: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Filipe dá um grande exemplo.
Quando a gente não sabe, a gente não diz que sabe. É verdade. Vem e veio. E ele foi. Quando ele chegou, Jesus bateu o olho e disse: eis aí o verdadeiro israelita, onde não há dolo. Ele não tem intenção de fazer o mal. O coração dele é reto. E Natanael disse, Jesus Cristo disse a ele: olha, Natanael, você pensa que eu te vi agora? Eu te vi lá, debaixo da figueira. Natanael, como assim você me viu se você não estava aqui? Agora eu creio que o Senhor é o Messias. Ele fez uma promessa para Natanael. Você crê, Natanael, só por causa disso? Eu te faço uma promessa. Vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo na presença do Filho do Homem, Natanael. Coisas maiores do que estas verás. Você vai ver a glória de Deus. Se crerdes, verás a glória de Deus. Você crê em Deus, irmãos, e as revelaste aos pequeninos. Os eleitos de Deus, eles recebem a revelação de Deus. Não é o que Deus disse a Moisés: eu terei compaixão, Moisés, de quem eu quiser ter compaixão. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer, Moisés, não depende de quem corre, Moisés, mas de Deus que usa da sua misericórdia. É Deus, irmãos, que se revela aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amados irmãos, que Deus nessa noite revele Cristo aos nossos corações. Aleluia. E nos leve em paz para as nossas casas, na certeza de que Jesus controla tudo o que você tem medo. Não se turbe os vossos corações, João. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu vou na frente preparar-vos um lugar, para que quando eu voltar, leve vocês para perto de mim mesmo. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Senhor, não sabemos o caminho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. É nessa paz que nós vamos para casa, na paz de Deus, sobre o jugo de Jesus que é suave e sobre o fardo de Jesus que é leve. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, oh Deus, visita nosso amado pastor, Pai. Oh Deus, fortalece o teu servo. O Senhor sabe, Senhor, como eu não queria estar pregando, Senhor, pois minha alegria é ver meu amado Pai na fé pregando, que eu tanto amo, Senhor. Mas o teu servo Paulo disse que foi-nos imposta uma obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ó Deus, são tantas as responsabilidades que estão sobre as nossas cabeças, mas confiamos em Ti, que é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Ainda que Golias, Pai, cresça, nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Deus, tira o pastor dessa situação. Deus, enche do Espírito Santo o pastor Nizam, a esposa dele, Pai, que esse seja um momento em que a irmã Adriana tenha experiências contigo e auxilie o teu servo no ministério, Pai. Enche a esposa do pastor com o Espírito Santo, Senhor. Enche as filhas dele do Espírito Santo. Oh Deus, visita a família dele, as irmãs, Mirela, Melina, os pais, Senhor. Protege os pais dele, Pai, de tudo aquilo que venha afastá-los do novo nascimento, pois nós cremos que o Senhor tem poder para regenerá-los. Oh Deus, visita, Senhor, nosso pequeno Dylan, visita a irmã Mônica, Senhor, visita a irmã Osana, visita a irmã Gisélia, a pequena Helena, visita nossas famílias, meu Deus,
Oh Deus, toma conta do CAC, de seu Edson, Senhor. Oh Deus, toma conta, Senhor, de todos aqueles que fazem parte da nossa congregação. Oh Deus, concede sabedoria, Senhor Augusto, para auxiliar o pastor nesse momento. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, nos enche de temor a Ti, que este seja um momento de união, de darmos as mãos, que esse não seja um momento de contendas, meu Pai, mas que seja um momento de sabedoria espiritual, que seja um momento de maturidade, de crescimento, Pai, de humildade, Pai. Oh Deus, visita nosso irmão Leão, Senhor, que está enfermo, Pai. Oh Deus, toma conta, Pai, da nossa igreja, da Tua igreja, e revigora o nosso ser interior. Oh Deus, em nome de Jesus, enche-nos do Espírito Santo e nos dá desejo de orar. Visita, Senhor, os Teus pequenos e nos usa para a Tua glória, e só para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Saúde seu irmão, cumprimento o santo e diga para ele: Deus está no controle.